Vocês são carregados daqui, embriagadas do Espírito. Nós não conseguiremos ficar em pé da porção de glória que Deus vai derramar sobre esta casa. Tem quem diz não, glória a Deus aí. Alguém abre a boca e dá glória. Vou deixar as luzes assim mesmo. Pode sentar os obreiros, só fica a portaria. Pode sentar todos os obreiros. Eu peço o intercessor aqui do lado ficar comigo. Não andem por gentileza. Não vou ser demorado. Mas eu preciso liberar uma palavra para esta casa nessa noite. Eu quero que você abra a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 1. Livro de Neemias. Pode deixar fluir, viu, pastor? Pode deixar. Pode deixar. Pode deixar. Pode deixar. Shebrahaka Sutea. Livro de Neemias. Senta perto de alguém que não tem Bíblia. Olha quem está sem Bíblia. Procura quem está sem Bíblia e se desloca até ela. Vai lá. Shegraha Sutea Roboko Rabashaya. Livro de Neemias, capítulo 1. Robosteki Suikalandai Eriandestekiot Rebiandestekioprahash. Glória, Senhor. Glória, Senhor. Glória, Jesus. Yeshua. Deixa o Espírito fluir. Shayande Karas. Escuta, ouça por gentileza, antes de eu ler o texto. Eu estava vindo, o Senhor me trouxe uma recordação de duas passagens. E Ele disse para mim assim: fala aos meus filhos e libere uma profecia sobre todos aqueles a qual eu escolhi estabelecer um propósito sobre as suas vidas. E eu vim orando e o Senhor falou comigo de Jonas. Diga comigo, Jonas. Diga, Jonas. Muitos conhecem a história de Jonas. Mas um dia eu estava orando e eu comecei a chorar e o Espírito começou a me constranger. E eu chorava e não entendi o motivo do choro, porque era uma opressão. E as lágrimas desciam no meu rosto. E eu perguntei, Deus, o que é? O que é que o Senhor quer me revelar? Qual é o segredo? Porque o Espírito tem falado comigo assim recentemente. E ele começou a dizer para mim, lembra de Jonas? Eu falei, lembrei, conheço a história. Ele disse, mas eu vou te revelar algo que eu nunca te mostrei, algo que você nunca ouviu. Eu falei, Deus, o que é? E o Senhor falou comigo, lembra que ele se encontrava fugindo da minha presença e do propósito a qual eu estabeleci na vida dele? Lembra que ele entrou num barco, estava num porão? Assim se encontram muitos daqueles a qual eu escolhi estabelecer um propósito para as suas vidas. Eles poderiam estar no barco, Jonas poderia estar no barco, contemplando a paisagem, sentindo a brisa do mar, desfrutando daquilo que ele estava presenciando naquela navegação. Mas infelizmente aquilo não aconteceu, porque não há alegria no coração daqueles a quem Deus escolhe e estão fora do propósito de Deus estabelecido na sua vida. Não há alegria para aqueles que estão fora do propósito. Você pode andar nos lugares com muitas pessoas, você pode estar em lugares muito belos, mas não há alegria até que você seja alinhado ao propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. E Deus falou comigo que ia fazer uma obra de resgate nessa cidade, porque o ministério que Deus deu ao pastor dessa casa, o JR, é um ministério de reconciliação, de restauração de pessoas que estão no mais profundo abismo, de pessoas que aparentemente não tem mais oportunidade para elas, não há mais esperança. E eu vim orando, o Senhor falou comigo, esse mover vai entrar numa dimensão pessoal e coletiva, em uma tamanha proporção, e eu vou mover os céus daquela cidade para trazer de volta os meus. Alguém dá glória a Deus aí? E eu estava orando e eu comecei a chorar, e o Senhor falou comigo, lembra de Jonas? Eu disse, lembro, fale, Deus. E ele disse assim, observe quando ele foi descoberto. Ele estava em meio à tempestade, as pessoas que estavam ao seu redor estavam alarmadas, aflitas, cada um invocando o seu Deus. Lançaram sorte e falaram para ele, é você. De onde você é? Quem você é? Ele disse, eu sou de Israel.
Eu sirvo ao Deus de Israel, o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. E o que está acontecendo eu sei, o motivo da tempestade, o motivo desse alvoroço, o motivo desse desespero, o motivo da condição que eu estou e que eu estou afetando vocês é porque eu estou fora do propósito. Ele sabia de que as consequências que estavam sobrevindo a ele naquele tempo era devido a ele estar desalinhado, a ele estar fora do propósito, ele estar fora da visão que Deus havia estabelecido. Ele estava fugindo do que Deus tinha estabelecido para ele. Aí eu comecei a orar e o Senhor me trouxe a revelação do choro, o motivo do choro. E ele disse: eu chorei. E o Espírito disse para mim assim: essas lágrimas que você está jorrando são minhas lágrimas. Essa dor no coração que você sente é a minha dor. Porque Jonas, mesmo sabendo de todo o contexto, mesmo sabendo dos motivos que estava vivendo, das consequências que estavam sobre ele prefere ser lançado pelas águas, pelos homens, do que se render à minha presença. E eu quero dizer a você que está nos ouvindo agora: muitos estão caminhando como Jonas, estão sendo atingidos por todos os lados, estão vivendo dentro de um porão, mas estão com o coração endurecidos, que nem o sofrimento, nem a tribulação, nem a dificuldade tenha quebrantado o seu coração ao ponto que você se sujeite à vontade plena de Deus. E eu quero orar pelas pessoas. Tem alguém aqui que ainda não fez uma aliança com o Senhor Jesus? Tem alguém aqui que está afastado do Evangelho? Eu quero dizer: não chegue a testar a Deus, a querer preferir ser lançado pelos homens nas águas, a preferir a morte em vez de se submeter à vontade de Deus. Não queira. No caso de Jonas, Deus o ouviu quando ele estava no mais profundo abismo, e Deus o introduziu no centro do propósito. E sabe por que Deus colocou ele no propósito? Porque por detrás do chamado de Jonas estava 120 mil pessoas para serem alcançadas pelo que saía da boca e do coração de Jonas. Alguém diga glória a Deus aí. Olha para a pessoa que está só, diga: por trás do seu chamado, diga: por trás do seu sonho, que é o propósito revelado, diga: há muitas pessoas envolvidas. E nós vamos orar pelos desviados agora, antes de eu trazer uma palavra nesse texto. Porque Deus vai restaurar pessoas quebradas, afastadas, pessoas que estão fora da presença. Alguém dá glória a Deus aí. Como igreja viva, nós temos o poder de determinar os acontecimentos. Os céus dessa cidade se movem no mover de restauração poderoso. Alguém diga glória, alguém diga aleluia. Comece a orar. Restaura o caído, o filho pródigo. Restaura o filho, restaura a herança. Restaura essa mulher que está na prostituição, que te conheceu. Restaura. Abra a boca e ora. Tem desviado, que está na prostituição, que está no álcool, que está lá fora jogado nas mãos do diabo, que voltou banda, que banda. Abra a boca e ora. Abra comigo. Eu tenho um encargo da parte de Deus. Hoje com certeza não vai ter oportunidade, não vai ser possível compartilhar a visão que Deus tem nos dado. Vou apenas dar uma pequena introdução. Diga comigo: o que eu mais preciso. Diga de novo: o que eu mais preciso é de uma visitação de Deus
Nós precisamos entender a necessidade urgente. Precisamos entender que isso deve ser uma prioridade necessária para o tempo em que nós estamos vivendo. Há um texto de Amós, antes de ler o texto, pode deixar a Bíblia aberta aí. Há um texto de Amós, capítulo 4, verso 12. Texto figurado que o Senhor diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. E o Espírito tem falado conosco acerca dessa profecia. E nós temos recebido esse encargo de despertar a igreja para a importância da necessidade urgente de uma visitação genuína da presença. Alguém diga glória a Deus aí. Quando nós falamos de necessidade, nós estamos falando daquilo que é estritamente necessário. Estamos falando daquilo que é indispensável, daquilo que é inevitável. Nós muitas vezes sabemos que a presença restaura, cura, opera, faz o que nós precisamos, executa o que nós necessitamos. Mas o problema é que nós entendemos isso como informação. Isso ainda não foi gerado dentro de nós como revelação que nos constrange e nos leva a esse propósito. O Espírito tem nos dado a responsabilidade de despertar a igreja do Senhor para essa verdade. E tem nos levado a ativar um sentimento de necessidade. Porque não basta ter informação da necessidade. É necessário sentir a necessidade. Diga para quem está ao seu lado, diga: você vai sentir necessidade. Diga: pela presença de Deus. Diga para ela: você vai sentir necessidade pela presença de Deus, em uma dimensão e um nível que jamais você viveu antes na sua vida. O Espírito do Senhor tem nos dado essa revelação. A palavra sentir necessidade, sentir, está associada a você precisar de algo, a você carecer de algo, a você sentir falta de algo, a você entender que sentir necessidade lhe constrange, lhe obriga a fazer aquilo que te impulsiona na necessidade. Quem bebeu água hoje aqui? Quem bebeu água? Quem comeu alguma coisa? Você sente a necessidade, isso lhe obriga a suprir essa carência. O problema é que por muitos anos a igreja caminhou num sistema formalizado, religioso, deficiente, ultrapassado. Falamos de Deus, cantamos a Deus, oramos a Deus, mas não temos de fato um sentimento ardente pela manifestação da sua presença, que é real e presente. Alguém diga glória. O Deus que nós servimos não é passado, não é futuro, ele é presente. Alguém diga aleluia. Ele é real e não mudou. Por isso o profeta Abacuque disse: olha, Senhor, tenho ouvido as tuas declarações e me senti alarmado. Eu reagi às tuas denúncias, eu reagi às tuas advertências, eu reagi à frieza espiritual, eu reagi à falta de compaixão, eu reagi à falta de amor pelas almas, eu reagi à frieza espiritual que tem pairado, eu reagi à adoração falsa que tem divorciado da realidade, eu reagi a tudo isso, a declinação moral e espiritual do teu povo. Eu não aceitei e por isso eu clamo. Tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado por isso. Aviva a tua obra, visita, derrama do Espírito, vem com mover de glória, atua com liberdade em nossas vidas. Alguém diga glória a Deus aí. O problema das nossas mazelas, dificuldades, os problemas dos sofrimentos que nós temos enfrentado está associado ao nível da relação que nós temos com Deus. Eu tenho muito tempo que não sei o que é a palavra preocupação. E um dia Deus me trouxe a revelação pessoal desta palavra, porque eu aprendi a voltar ao lugar secreto. Deus está nessa geração restaurando o sacerdócio. Deus está trazendo de volta o sacerdócio ao lugar secreto, a Mateus 6,6. O Espírito tem falado através dos profetas e dos apóstolos, trazendo, soando o shofar, a voz profética, para despertar a igreja da sua real necessidade, que está com Ele em um nível de profundidade mais intenso, mais profundo e mais amplo. Alguém diga glória. Deus está se revelando poderosamente. E quando nós falamos de restauração de sacerdócio, não estamos falando apenas dos pastores, não estamos falando dos bispos, apóstolos, estamos
estamos falando de uma igreja lavada e remida, que é chamada reis, um reino de sacerdotes. A Bíblia diz que nós somos um reino constituído de reis e sacerdotes. Todos que aqui estão, independente da idade, condição financeira, capacidade intelectual, independente de como você está, você é visto como sacerdote. E ligado o sacerdote é com ele, de manhã, à tarde, à noite. Um dos termos associados à palavra avivamento, eu não vou estender, eu preciso estar no texto aqui. Está associado a essa palavra, tornar, acender, anasopireu no Novo Testamento. A palavra avivamento está associada a essa palavra, anasopireu no grego, no Novo Testamento, que significa dar um entendimento de reacender uma chama que está se apagando aos poucos. E é o que o Espírito está fazendo nessa geração. Está acendendo a chama de um povo que foi chamado para servir a Ele, adorar a Ele. Alguém dá glória a Deus aí, alguém diga aleluia. Eu quero finalizar falando sobre sonhos. Vou dar 10 minutos, eu quero encerrar. Nós fomos ministrados pelo Espírito. Mas o texto de Neemias diz assim no verso 2: disseram-me os restantes que foram levados para o exílio e se achavam lá na província. Disseram-me os restantes que me foram levados para o exílio se acham lá na província. Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados, as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, diga comigo, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Diga comigo, tendo ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias. Diga aí, estive jejuando e orando ao Deus dos céus. Nós temos orado por avivamento. Nós temos pedido a Deus um despertamento na vida da igreja. Nós falamos ontem sobre os sonhos. E nós falamos que o Espírito de Deus, há uma promessa, uma profecia, derramamento do Espírito. E vinculado ao derramamento do Espírito está a ativação dos sonhos. Porque a Bíblia diz que os jovens profetizarão, os filhos e as filhas profetizarão, os velhos sonharão e os jovens terão visões. Os sonhos estão associados ao mover sobrenatural da atuação de Deus sobre a terra. E Ele, quando se revela os sonhos aos senhores, às senhoras, aos velhos, é uma revelação de que Deus não tem limites para revelar propósitos para o seu povo. Alguém diga glória a Deus. Não é pela idade, não é pela condição financeira, não é pela capacidade intelectual, é pelo propósito. Alguém diga glória, alguém diga aleluia. E nós falamos que os sonhos da igreja precisam ser ativados como uma revelação profética. Quando nós falamos aqui, Deus me deu uma revelação sobre isso, que quando Deus colocou no coração dos pastores o tema ouse sonhar, ele estava sendo usado para dar uma revelação de um destino profético, para revelar aquilo que Deus tem estabelecido como uma realidade futura na minha vida e na sua vida. Porque muitos nessa geração têm sobrevivido, têm vivido por necessidades e não têm caminhado por propósitos. Deus está ajustando essas prioridades. Nós não fomos chamados para nos mover por necessidades, nós nos movemos pelo propósito. Eu estou aqui hoje porque Deus me moveu para estar aqui ontem e hoje, não por necessidade, mas pelo propósito. Eu falei à minha esposa, nós estamos orando pela manhã por essa reunião da noite. Ela disse, mas tem culto hoje, teve a festa dos meninos lá no colégio ontem, você não foi, a igreja sente sua falta. Eu falei, mas eu estou movido por um propósito, não por necessidades. Deus estabeleceu esse tempo há um tempo lá, antes comigo, e eu preciso estar lá porque algo está para acontecer em Alagoinhas. Alguém diga glória a Deus aí. Uma palavra pode mudar o seu destino. Algo que você viu e leu pode afetar a sua vida completamente. Crianças, jovens, adolescentes, homens e mulheres estão sob um manto profético de glória.